A pessoa está com queda de cabelo, vai procurar um dermatologista, o dermatologista fala, não, você não pode tingir o cabelo, você não pode alisar o cabelo, você não pode fazer nada. Só que a mulher não consegue fazer isso. Aí ela para o tratamento dermatológico e vai no salão fazer tudo o que ela quer, porque faz parte, não adianta falar que não dá. Bom, bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Estou hoje com Cris Dios, ou Dios, né, do Laces & Hair, uma empreendedora incrível, cosmetóloga, né, empreendedora, tem uma vida riquíssima, uma história de vida riquíssima, e eu quero saber da tua vida. Só pra gente, antes de mais nada, antes da gente entrar no papo, quero lembrar qual que é o nosso compromisso aqui no Divã de CNPJ. A gente normalmente coloca o empreendedorismo em um campo hétero, cis, macho, branco, que é um discurso que aconteceu de uns 5 anos para cá. O empreendedorismo aqui no Brasil, ele começou feito por mulheres que precisavam se emancipar num regime pós-escravidão, que foram jogadas no mundo sem qualquer tipo de apoio e que precisaram empreender para sobreviver, enfim, para se emancipar. Então essa é a narrativa principal originária do empreendedorismo, que com o passar dos anos ela foi sendo sequestrada e transformada nessa coisa meio startupeira, unicórnio, que tem o seu lugar, né? A fintech, Faria Lima, que tem o seu lugar, mas não é o meu campo de interesse aqui. Eu quero tentar fazer esse deslocamento de volta para o empreendedorismo, que é inspirador. Cada pessoa que vem para cá dá uma aula magna praticamente sobre empreendedorismo, e a nossa missão aqui é te ajudar a empreender. Só que a gente não empreende com o CNPJ, o empreendedorismo e isso são campos que vibram constantemente. Você pode ser um bom empresário e não ser um bom empreendedor, e muitas vezes bons empreendedores não se transformam em bons empresários. A gente fala muito sobre empresariado, mas a gente fala pouco sobre o empreendedorismo, que é essa necessidade que a gente tem de contestar aquilo que está estabelecido, né? O incômodo talvez seja o incômodo e a curiosidade talvez sejam as características mais úteis para uma empreendedora. E com isso a gente vai trazendo gente aqui que é inspiradora, que montou seus negócios, são bem-sucedidos no ponto de vista do olhar do outro, mas às vezes atravessam lutas internas. Ser bem-sucedido não passa só necessariamente pelo campo financeiro, tem aquilo de você fazer uma coisa que também te faz levantar da cama todos os dias. É um privilégio você ser um empreendedor bem-sucedido, mas também cobra seu preço. E para isso a gente traz empreendedoras e empreendedores aqui, se bem que você já deve ter percebido que 80% das pessoas que ocupam essa cadeira são mulheres, para contar as histórias. Como a Cris se transformou na empreendedora que hoje tem, vou arriscar, uma plataforma de autocuidado, né, de bem-estar, que passa pelo cabelo. E é impossível você falar de cabelo sem falar de feminilidade. A minha filha raspou a cabeça durante muitos anos. Uau! Minha filha tem 9, vai fazer 10 anos. E ela raspou a cabeça durante 2 ou 3 anos porque ela tinha uma amiga na escola dela que tinha passado por um processo de cura da leucemia. E ela perdeu os cabelos, e aí por empatia, veja só, jamais seria capaz disso, a minha menina cortou seus cabelos para mostrar para Lolo que quando ela voltasse, as duas estavam de cabelo raspado. E ela gostou e continuou com o cabelo raspado. Agora, na adolescência, e por isso que vem a chave do cabelo, que ela tá começando a entrar no campo da adolescência, ela começou a deixar o cabelo crescer de novo. Aí ela tá pintando o cabelo, tá hidratando, tá entrando no cuidado do cabelo, porque o cabelo expressa a feminilidade, né? Eu tenho uma amiga que disse que ela também raspou o cabelo mais velha, com 30 e poucos anos, e que para ela falou que a opressão imediatamente cessou no momento que ela cortou o cabelo. Pararam de mexer com ela na rua, ela já se sentia mais forte, porque ela não tinha medo do ataque dos outros, de puxarem o cabelo quando estava numa balada, enfim, que o cabelo está muito atrelado à ideia do que é ser mulher e do feminino. Então você cuidar do cabelo é cuidar da feminilidade. Sim. Fora do arquétipo, né, da feminilidade, mas é uma das coisas mais importantes, imagino eu, para uma mulher. É ali que a feminilidade ela se materializa. É muito interessante você estar fazendo isso e transcendendo também o campo do cabelo, porque não é cabelo, né? Cuidado de si, hoje em dia. Enfim, Cris, estou falando demais. Queria te agradecer pelo seu tempo. Obrigado por você
tuas histórias aqui. E como o nome do podcast é Divan de CNPJ, essa especulação sobre como o CNPJ é feito de uma pessoa física, da Cris Dios. É que você vem de uma família de espanhóis, eu falo imediatamente Dios. Mas Cris Dios, que tá ali na tua gênese, na tua criação? E eu tava lendo o release, você tem uma criação muito interessante, que teu avô era barbeiro, né? Sim. E você cresceu nesse ambiente. Como que você faz de criança? Você tem esses impactos do teu avô, que veio da Espanha e que montou um salão, uma barbearia, que você cresceu ali, pelo menos no período da sua vida, para essa empresária hoje, que tem quantos salões? São 8 laces e um Aveda, que é uma marca americana, que a gente é sócio, enfim, representante deles no Brasil, né? Uma marca também que se fundamenta no Ayurveda e tem 40 anos nos Estados Unidos, enfim. É engraçado vou só comentar a coisa do cabelo, né? A gente fala assim, o cabelo ele tem muita simbologia, né? Ele é um signo pessoal, né? Ele é uma coisa que é justamente isso, quando a gente às vezes tem novos ciclos, novos momentos, isso em várias culturas e em várias religiões, né? Então, assim, ele é uma simbologia. Eu costumo dizer que o cabelo para nós, ele é apenas uma ferramenta de conexão com as pessoas, né? Porque ele é um personagem central, mas ele é apenas a desculpa, entre aspas, né, para você poder tocar a pessoa, não só nos cabelos, externamente, mas internamente, que é o propósito muito do Laces e de tudo que a gente faz, né? A gente fala da beleza gradual, beleza que vem de dentro, né? Isso passa pelo bem-estar, pela autoestima, por você estar conectado com a sua melhor versão, que não é a cópia de fatores externos, aquilo que você estava falando um pouco do feminino, né? De ser frágil, de ser a mulher sensual, ou de ser algum estereótipo que a gente já ouviu falar, e que, graças a Deus, neste momento, a gente está se desprendendo, né? Graças a sua a filha, Deus. A sua filha, eu acho assim, eu acho maravilhoso quando a gente vê uma história como da tua filha de conseguir desconectar, né, de conseguir ter esse desapego, né, do cabelo, que foi durante muito tempo um símbolo da mulher, né, e é maravilhoso, você pode raspar, ele vai crescer de novo, e você pode ter ele cacheado, pode ter ele liso, pode ter ele preto, branco, enfim, do jeito que você se sentir com a sua melhor versão interna. Então é muito legal isso que você falou. Isso que você tá falando é muito legal, né, porque a gente começa a perceber de uns anos para cá movimentos que usam o cabelo para apontar transformações na sociedade. Por exemplo, o movimento de não se pintar mais os cabelos, de deixar da transição capilar, tirar a tintura e deixar o cabelo ficar branco, porque a gente está falando muito sobre etarismo nos últimos anos, né? O movimento, principalmente entre as mulheres negras, de deixar o cabelo natural, não mais alisar o cabelo, que era uma maneira de embranquecer para se adequar ao embranquecimento social que elas sofriam. O olhar do branco que falava, não, o cabelo que com chapinha, o cabelo liso é um cabelo que é bonito, né? Não o cabelo crespo. Ou o cabelo que é, enfim, ondulado, mas o cabelo que é visto pelo olhar do branco, né, da sociedade, como o cabelo que é aceitável como estética padrão de beleza. E é muito interessante você perceber que todos esses movimentos, os movimentos antirracistas, anti-etarismo, eles acabam confluindo para o cabelo como um grande campo simbólico dessa luta política. O cabelo é político também, no final das contas, né? Muito interessante. Cris, vamos do começo. Vamos do começo. Começa contando para mim as histórias do teu avô, quando ele chegou aqui no Brasil. Como que foi? Eu quero entender exatamente esse caminho que você fez entre a barbearia do seu avô, o primeiro Laces and Hair. São todas lojas próprias ou são franquias? São todas lojas próprias. Essa expansão, que não é uma expansão muito... É uma expansão relativamente recente, né? De quantos anos a gente está falando? A gente começou o plano de expansão em 2011, né? Até então o Laces começou em 87, né? Então tem 35 anos de vida. Começou o plano de expansão, e aí a gente foi, se não fosse a pandemia, a ideia era um plano até orgânico, um espaço de beleza por ano, e a gente foi, né, fazendo esse processo. Mas é engraçado você voltando um pouco para a história, né? Na verdade, eu
não conheci o meu avô era um barbeiro naturalista, né, que veio da Espanha em 1920. O que é um barbeiro naturalista? Era um barbeiro que fazia seus próprios cosméticos para cuidar dos clientes dele. Isso era um movimento? Era uma escolha? Era uma escolha. De campo? Ele não queria usar produtos químicos industrializados? Imagina que a gente estava em 1920. Quase uma botica, né? Exato. Em 1920, quando ele veio para o Brasil. E acho que até por uma questão de não acreditar, né, nessa questão mais sintética do cuidado do couro cabeludo, ele fazia muitas infusões de ervas para o cuidado do couro cabeludo, que se chamava antigamente, com aquelas falhas de cabelo, chamava popularmente pelada. Hoje a gente sabe que é a alopecia areata, né, que é uma doença tratada dermatologicamente. Mas na época ele era muito conhecido por tratar, né, dessa doença com infusão de ervas. Então, a minha mãe, que foi a 7ª filha, porque ele veio para se casar, tiveram vários filhos, a minha mãe era caçula. E, enfim, apaixonada por tudo que o pai fazia, né, pegou essas fórmulas e conseguiu, né, levar essa cultura, essa filosofia do cuidado natural. Em 1987, quando eu já tinha 15 anos, começamos esse projeto do Laces junto com a minha mãe e meu irmão mais velho, sempre com foco na saúde do cabelo, com ingredientes naturais e orgânicos. A tua mãe fazia o quê, então? A minha mãe era uma cabeleireira, né? Ela tinha salão? Ela tinha salão. Ela se formou, foi professora do Senac, de cabelo, enfim, né? Trilhou todo o caminho convencional de cabeleireiro, né? E aí, só que ela tinha sempre esse olhar do natural. Então, durante 25 anos, a gente teve uma única unidade, né? Que era a unidade do Morumbi, até onde existe até hoje. Quer dizer, na verdade, a primeira unidade era no Brooklyn, próximo ali onde foi a primeira barbearia do meu avô, que é ali onde tem a igreja hoje do Brooklyn. E durante esse tempo, ela sempre seguiu esses preceitos de fazer os próprios cosméticos. Então, a gente tinha que a gente chamava de um laboratório, mas na verdade era uma cozinha, né? Que a gente separava só para fazer os cosméticos. Os cosméticos eram vendidos só para o cliente que ia ali consumir o tratamento. Não era vendido em nenhum outro lugar. E aí eu sempre, assim, criativa e com vontade eu falava, gente, isso é muito, muito incrível o que a gente tem. Eu quero... alquimia, né? Uma alquimia, e que as pessoas, assim, se sentiam tão bem, sabe? De passar por aquela experiência. Né? Eu falava, não, isso tem que ser conhecido por mais pessoas, né? Não pode ser só para esse grupo de pessoas que um indica o outro, que é maravilhoso, mas tinha que estar em outros lugares. Antigamente só a família, né, que trabalhava, então minha mãe, depois junto com meu irmão, daí meu irmão tinha 2 filhas, as 2 filhas, a esposa do meu irmão, eu, enfim, né, começou que só a família falava, não, isso também não pode, isso tem que expandir para que as pessoas consigam aprender essa nova técnica de olhar, né, o cabelo como uma parte que você tem que cuidar, assim como qualquer outra parte do corpo, né? Então, e o Laces, ele foi o primeiro hair spa do Brasil. Então, a gente é uma categoria, eu falo que a gente é uma categoria intermediária entre o salão de beleza, aquele que faz corte, penteado, e aquele design mais imediatista, ao médico que acaba cuidando da saúde, da alopecia. Então, a gente fica nesse meio do caminho, que hoje existe uma grande gama de profissionais, terapeutas capilares, né? Que aí começou-se justamente esse movimento, mas o Laces com certeza foi pioneiro nesse movimento de cuidar da saúde do cabelo com ingredientes naturais, né? E com toda uma metodologia de cuidado, né? Hoje o que a gente fala de grupo Laces, a gente criou unidades de negócio, não só os espaços de beleza, mas a gente tem a nossa fábrica própria, onde a gente começou. Aquela produção que era feita numa cozinha foi para uma fábrica, que é a primeira fábrica certificada orgânica desde 2008, tem certificação IBD, Instituto Biodinâmico, e EcoCert. A gente tem a primeira plataforma de e-commerce de consumo consciente, que é o Slow Beauty.
E fomos, né? Precisávamos educar as pessoas que trabalhavam com a gente. Então, criamos a nossa escola de educação para capacitar essas pessoas que trabalham nas nossas unidades, para justamente você ter uma filosofia que entrega desde o desenvolvimento do produto até lá na ponta o cliente sendo atendido em todas as unidades com um padrão único, né? Porque hoje o universo da beleza, não sei se você, conhece bastante, mas assim, cada profissional é quase uma empresa dentro de muitos salões. Não tem uma unidade de filosofia. Eu ia te perguntar isso, porque pelo que eu entendo da barbearia, normalmente você constrói um espaço, uma estética de corte, enfim, você constrói uma narrativa aqui em cima, e o profissional liberal, ele vai, ele atende, ele divide o faturamento, né, do preço do corte que é tabelado pelo próprio espaço, com o salão ou com o proprietário. Como que qualquer profissional de beleza pode passar pela tua metodologia, pela tua escola, você cobra o treinamento e você depois distribui isso dentro dos teus salões com split de faturamento? Como funciona? Como que é o teu modelo de negócio? Esse modelo, assim, hoje, né, ele claro que depois, pós-pandemia, a gente começou a ter novas ideias, mas inicialmente essa academia era só para quem vai estar dentro do Laces, dentro dos espaços Laces e a Veda, né, no caso. Uhum. O profissional é diferente um pouco, né, porque dentro de uma barbearia ou de um salão, às vezes você é educado pelas academias das grandes marcas, né, L'Oréal, Vela, enfim, cada um tem uma metodologia. Né? Claro que a base é igual, mas cada um tem uma forma de pensar o cabelo. E aí você acaba tendo vários CNPJs, no caso MEI ou profissional, enfim, mas você tem vários pensamentos dentro de um único espaço, que não cria a cultura do lugar, não cria uma filosofia única. E aí a gente falou, pra gente isso não funciona, eu preciso ter de ponta a ponta uma única forma de pensar. Né? Um controle total da experiência que parte que deságua no cabelo. Exato. Então a gente criou o que a gente chama de código Laces, né? Que é ensinado, mesmo um profissional que entra no nosso projeto e ele tem, sei lá, 20 anos de carreira, ele vai aprender desde lavar o cabelo, que a gente chama de lavar saudável, até todos os processos, produtos, metodologia, forma de pensar, sustentabilidade. Então você vai capacitando essas pessoas, né? Normalmente eles são CLT, não são MEI. Eles são CLT. São CLT, justamente porque a gente acredita, apesar de ser mais caro, a gente acredita que assim a gente consegue uma unidade de filosofia, de experiência para o cliente. Me perdoa pela ignorância, vocês cortam? A gente corta também, né? Faz todos os trabalhos, né, de um salão, só que sempre com foco na saúde do cabelo. Né? Então, sei lá, você vai cortar o cabelo, a gente vai fazer uma análise no seu couro cabeludo, no seu fio, vai te orientar uma forma saudável de você lavar o cabelo, independente de você fazer algum tratamento. Você vai aprender a ter uma nova relação com o seu cabelo e com os cosméticos que você usa, que você pode não usar o nosso, mas a gente vai te ensinar uma forma que é mais saudável para você e para o meio ambiente na utilização dos cosméticos. Que demais, né? O cabelo, ele tem tantas dimensões diferentes, né? E o cabelo, ele sofre muito, porque ele tá permanentemente exposto, ele tem uma temperatura alta, ele é úmido, né? Ele fica em contato com a umidade do couro cabelo, quer dizer, do suor e tudo mais. E ele também segura muita sujeira, né? Porque ele funciona quase como um filtro, né? Por estar exposto ao meio ambiente. E o cuidado com ele e a nossa vaidade passa pelo cabelo. É engraçado, porque a vaidade, o que a gente chama de belo, muitas vezes o cabelo é quase o ponto central dessa ideia de belo, né? Eu nunca, por exemplo, e até tem umas relações até com a maneira como você se enxerga. Eu não gosto do meu cabelo. Eu sempre tive Como assim? Eu não gosto do corte, eu vou te dar um tamanho. dado para você ficar bem feliz, tá? 95% dos homens tem queda de cabelo. E você com esse cabelão aí tem que ficar muito sorte. Feliz. Não, mas eu tenho também, eu disfarço as minhas entradas aqui. Mas é isso, porque pelo cabelo passa a tua vaidade, passa passa tudo. E eu não minha relação com o meu cabelo não é uma relação
pacificada. Não é uma relação que, eu acordo e falo, nossa. E aí você deixa ele um pouco mais sujo. Você tem uma relação constante com o cabelo, que é diferente de qualquer outra parte do teu corpo. É verdade. Você dialoga com o teu cabelo todos os dias. Inclusive, você briga, né? É o que eu falo. Briga. Às vezes, vou te contar a experiência, assim, porque eu sou uma pessoa que eu sou cosmetóloga, eu desenvolvo produto, eu sou empresária, eu sei o que, mas o que eu gosto, se você perguntar, o que você gosta de fazer? De estar lá no salão, todo dia, atendendo a cliente, entendendo a necessidade, cuidando das pessoas. É isso que eu gosto de fazer. E você faz isso com frequência? Faço isso com frequência. Você encontra tempo pra fazer isso, Cris? Então, tá difícil, viu, nesse momento, porque a gente, graças, né, a Deus, a gente tá crescendo bastante e às vezes a demanda de questões, né, de estar no escritório, de viagens, de eventos e coisa, acaba me tirando bastante desse dia a dia. Né, mas eu gosto muito, eu acho que é muito inspirador quando você tá com as pessoas, né? Quando você tá ali com o consumidor, ele te falando, nossa, você mudou minha vida, o cosmético natural mudou minha vida, eu tenho essa relação, muitas pessoas chegam como você lá, esse exato relato que você acabou de falar. Né? Ai, meu cabelo, eu não consigo, eu brigo, e essa porcaria de cabelo, e não sei o que, sabe? Tipo, vem com 300… É muito louco, né? Porque a gente quase antropomorfiza o cabelo. Sim. A gente quase dá um status de uma entidade pra ele. Porque ninguém fala, eu tô com uma relação difícil com o meu braço hoje. Acordei, eu acho que eu não tô gostando do meu tornozelo. Sim. Não, o cabelo tem essa coisa que ele não é um fluxo, ele nunca está. Né? Ele tá em permanente transformação. E você tem uma relação todos os dias diferente com o cabelo. Eu nunca tinha parado pra pensar na nossa relação com o cabelo. Você às vezes briga, né? Assim, tem muita cliente que chega, muita pessoa que chega, nossa, porcaria de cabelo. E eu falo assim, não fala desse jeito, porque eu dou um exemplo muito simples. Ele fica sentido. Fica sentido, ele é sua plantinha. Sabe aquela plantinha? Você já viu aquele vídeo do menino que fala palavras ruins e palavras boas? E a planta que ele fala palavras ruins morre. É exatamente isso que a gente faz com o cabelo da gente. Então é muito importante, né? Tipo, mudar a frase. Não, tudo bem, hoje você não está bem, mas amanhã você vai estar, entendeu? É tipo, transformar, porque é isso, assim, né? O cabelo, assim, muitas culturas espirituais, ele fala que é a nossa antena, né? Ele é a nossa antena, né? Ele tem uma conexão espiritual, né? É o filtro dos sonhos, quase, né? É, filtro dos sonhos. Então, assim, e eu super acredito nisso, e assim… Para nós, colocar a mão na cabeça de uma pessoa, seja através de um corte, através de você tocar essa pessoa, é quase você entrar num templo, né? Num lugar muito especial. Muito. Né? Então, assim, a cabeça especialmente. Então, você tem que ter um respeito, sabe? Não é só fazer um cabelo, não é só cortar um cabelo. É você realmente adentrar a uma coisa quase sagrada das pessoas, né? Então, assim, e isso, assim… Para a equipe, a gente leva muito a sério, sabe? Então, por isso que até essa coisa da cultura, da filosofia de você conseguir, é muito além do que você está vendo pelo espelho, sabe? É algo que vai mais profundo, né? É o que a gente fala dessa sua melhor versão interna, da beleza gradual. Ela vai muito além do que você está vendo no espelho. Né? Então, eu acho que esse é o trabalho um pouco dos nossos espaços e das pessoas que trabalham com a gente. A gente fala assim, que a gente é cuidador das pessoas, né? Que o cabelo é só uma ferramenta, ele é só um ponto de conexão. E é um ponto de conexão até para entender a cultura. Eu tô me lembrando do que aconteceu agora no Oscar, de uma mulher com alopécia que foi objeto de uma piada infeliz por conta de um comediante, e aí um outro ator vai e agride o comediante, e isso vira, talvez, eu acho que foi um dos maiores escândalos que aconteceram nesse ano, de uma mulher que tem alopécia, que é um problema de saúde que não se discute entre as mulheres, né? A gente pensa de alopécia, calvície, entre os homens, mas a gente não fala muito sobre o assunto. Quando você pensa, talvez, eu não sei se seja porque estatisticamente mulheres não têm menos alopécia do que homens, mas o grande escândalo de 2022 teve como pivô o cabelo de uma mulher que foi objeto de uma piada de um homem, uma piada infeliz de um homem. Quando uma pessoa chega no spa com um problema, por exemplo, um pouco mais sério, no couro cabeludo, que tá no campo da dermatologia, ou que tá no campo, por exemplo, de um cuidado mais imediatista, médico.
vocês orientam, é um caso de alopécia, vocês orientam para um profissional ou você já pensou em que, bom, a partir do momento que eu tô cuidando de toda essa narrativa do cuidado do cabelo, que é um ponto central na nossa identidade e na ideia que fazemos de nós mesmos, eu tenho que ir um pouco mais além. Eu tenho que ter profissionais credenciados pela Laces por uma no tratamento mais imediatista. Porque você tem um cuidado paliativo, imagino, na saúde do cabelo, né? Essa coisa mais, vamos cuidar pra gente não ter problemas mais pra frente. Mas se chega alguém com um problema que você identifica que ela precisa procurar um dermatologista ou fazer uma intervenção mais radical enquanto ainda dá tempo, você vai ou não? Ou esse é um plano de expansão no futuro, cuidar de tudo que envolveu o cabelo da mulher? Assim, hoje o que a gente tem, né, justamente é muito importante esse olhar, né, porque a gente não pode fazer tudo e tem limite para o que a gente consegue resolver nos nossos espaços, Sim. até porque a gente escolhe o caminho de não fazer nada invasivo. Né? Então, assim, quando tem que fazer algum tipo de tratamento mais invasivo, realmente tem que procurar um dermatologista, um médico, que normalmente, o que a gente faz? Justamente credencia essas pessoas, porque também, às vezes, o médico, como ele tem uma forma de olhar muito mais pragmática, às vezes essas coisas integrativas, ele não acredita tanto porque é uma medicina pautada em evidências, em estudos científicos. Então, as coisas naturais, elas são pouco estudadas, né? Agora que vem uma leva de estudos científicos dizendo que o alecrim cuida da queda de cabelo, ou várias coisas naturais que a gente vê, né? Então, o médico, ele fica muito nesse campo que não credibiliza o nosso trabalho. Mas quando o médico conhece o trabalho, e daí essa parceria é super legal, né? Da gente justamente mostrar que quando você tem bons hábitos, ou seja, o que a gente faz no dia a dia, você chega lá para cortar o cabelo, eu vou te ensinar como lavar o cabelo de uma forma saudável, que você está fazendo todos os dias. Uma curiosidade, desculpa te interromper, Imagina. Perdão. Você tem que lavar o cabelo todos os dias ou não? Olha, eu sempre ouvi que não era bom lavar o cabelo todos os dias. Depende muito do seu estilo de vida. Não existe o que é certo e errado. Existe o que está adaptado para você. Então, por exemplo, o que é legal lavar? Quando é legal lavar todos os dias? Se você é uma pessoa que pratica esporte ou que está muito na rua, tomando, né, poluição, enfim, tem que lavar, porque tem um processo de higienização que é fundamental para você manter o equilíbrio. Agora, com o que você lava, que também é uma preocupação muito importante, né? Porque às vezes, para você ter uma ideia, né? Eu estudo muito a questão de microbioma. Microbioma são os micro-organismos que a gente tem no nosso couro cabeludo que vivem ali e fazem com que tenha saúde o couro cabeludo, tenha boa circulação, uma irrigação, tudo de bom ali, né? E às vezes quando você lava com um shampoo que ou ele é excessivamente adstringente ou o contrário, deixa muito resíduo no seu couro cabeludo, é um papo um pouco técnico, mas não, assim… Não, por favor, eu adoro, eu sou engenheiro, não pode ir no papo técnico. Você acaba deixando ali o que a gente fala que é desequilíbrio de pH do couro cabeludo e desequilíbrio desses microbiomas. Quando acontece isso, desse microbioma, quando acontece isso, o que você vai sentir? Coceira, sensibilidade, descamação, às vezes até uma dermatite seborreica, né? Que é essa descamação mais gordurosa. E isso afeta completamente a saúde do seu cabelo, a vitalidade e a beleza do seu cabelo. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Quando você tem um dermatologista, né? Você me perguntou das questões mais medicamentosas, né? Uma alopécia ou algo assim. Ele vai te medicar e vai falar para você passar um tônico, uma aplicação de alguma coisa com frequência. Quando você não tem um couro cabeludo saudável, você não vai absorver todos os nutrientes e todos os medicamentos que o teu dermatologista está passando. Entendi. Né? Ao passo que se você tem a parceria de um lugar como a gente, que tem uma coloração que é 100% vegetal, e isso quando a gente está falando de mulher é pior ainda, porque a mulher colore o cabelo, alisa o cabelo, faz escova, passa, enfim. Secador, faz milhões de coisas que o homem muitas vezes não faz tantas coisas. Então quando você tem um lugar que cuida de forma natural e aconselha hábitos saudáveis, o dermatologista faz um trabalho muito mais potencializado, porque você consegue absorver 100% dos nutrientes que aquele dermatologista está te aplicando.
Então, é um trabalho que a gente faz muito em conjunto, justamente porque um ajuda o outro, né? Eu não atrapalho o trabalho dele, porque eu respeito até onde eu posso ir. E ele tem alguém parceiro que não vai, né? Que normalmente acontece muito. A pessoa está com queda de cabelo, vai procurar um dermatologista, o dermatologista fala: não, você não pode tingir o cabelo, você não pode alisar o cabelo, você não pode fazer nada. Só que a mulher não consegue fazer isso. Aí ela para o tratamento dermatológico e vai no salão fazer tudo o que ela quer, porque faz parte, não adianta falar que não dá. Então, a entrevista está uma delícia, mas se você quiser continuá-la ouvindo na sua íntegra, vá para a sua plataforma de podcast predileta.